Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. É um diálogo interreligioso e também é um diálogo interdisciplinar, porque cada pessoa está numa área do conhecimento e num momento de vida. E eu sou a irmã Ilha de Fortaleza. Sou Fabiana de Campo Grande. Wagner Andreas de Campo Grande. Luciene, Campo Grande. Ismael, Campo Grande. Ok, pessoal, então vamos para começar essa nossa conversa aqui. Vamos pedir ao Ismael para fazer uma prece, por favor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos por este momento, esse encontro fraterno, para debatermos sobre um tema edificante do Evangelho de Jesus. Agradecemos a Jesus, a Maria Santíssima, a toda a equipe espiritual que assessora esse trabalho. Agradecemos a irmã Ila e a todos os participantes que aqui estão. Que a paz reine nesses momentos, que a mensagem que aqui será lida e comentada possa tocar os corações de quem vai ouvi-la e auxiliar na sua conduta de vida. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Então, Fabiana, você pode ler o texto que dizendo é o Evangelho de Marcos? Isso, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 até o 28. Espigas arrancadas no sábado. E aconteceu dele passar pelas searas em um sábado. Os seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. E os fariseus diziam-lhe: Vê, porque fazem aos sábados o que não é lícito? Diz-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando teve necessidade e teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da apresentação, que não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Dizia-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Muito legal. Então, estou aqui pensando que quando lemos um texto assim que fala muito da cultura de Israel, a gente diz: nossa, o que será que esse texto tem a ver comigo? Não é? Assim, acho que o primeiro sentimento que a gente tem é que tem a ver sábado com espigas, eu nem conheço espigas e tal. Mas então vamos, em vez disso, de pensar nessa questão sábado e na Galileia e isso tudo, vamos pensar diferente. Vamos tirar algumas palavras que estão no texto e ver que sentimentos nós temos em relação a essas palavras. Tem uma expressão bem no início que é eu acho muito interessante, que é dizer que eles, apesar de haver um caminho, porque menciona Jesus passando por esse caminho, mas os discípulos, não menciona Jesus, mas os discípulos abrem caminho dentro de uma seara, dentro de uma roça, dentro de um campo, dentro de uma plantação. Então a plantação existe, eles não plantaram, eles não são donos, e eles estão atravessando esta plantação. E em vez de ir por fora da plantação, eles vão por dentro daquele campo, abrindo caminho, dentro daquela plantação de trigo. Então vamos agora tirar isso como símbolo e falar sobre a nossa permanência aqui na Terra, sobre a nossa existência, como atravessar um campo que já está aí plantado, né, que são as pessoas, os desafios, a nossa época, o momento em que nós vivemos, e
nós estamos, apesar de caminhos terem sido feitos, mas nós também temos uma participação que é abrir caminhos por dentro dessa plantação, que não é nossa. O que nós podemos dizer disso? É a proposta para nós começarmos a nossa conversa. Entendeu? E eu gosto muito dessa questão do caminhar, quando aparece em algum texto bíblico, que durante muito tempo eu dediquei a minha vida a estudar a Carta aos Hebreus. E a Carta aos Hebreus compara a trajetória humana com uma jornada em que se atravessa um deserto de uma ponta a outra. E no final do deserto se entra numa cidade, um mundo novo que é simbolizado por uma cidade que é santa, uma cidade em que não terá mais os desafios do deserto. Uma cidade que é diferente do deserto que foi atravessado, que não tem as dificuldades do deserto, que não tem os desafios do deserto. E é muito interessante. Então, para a Carta aos Hebreus, a gente pensa a história da humanidade como uma história de um grupo que atravessa um deserto, vencendo os desafios do deserto e chegando em uma cidade que é uma novidade para quem estava no deserto, quem nunca viveu numa cidade. Agora, nesse texto, nós somos convidados a pensar a trajetória humana não como atravessar um deserto, mas um campo plantado, uma roça. Aqui em Campo Grande é mais fácil, porque o campo é grande. Mas o que é que mais se planta aqui, Ismael, aqui em Campo Grande? O que é que se planta assim de agricultura? Na região é soja. Soja. Então, soja. Não tem melancia, não. Eu fiquei com uma mão de melancia. Eu ia levar não sei quantos enquanto eu iria atravessando milho, não é? Então, vamos comparar com a roça de milho, né? O campo de plantação de milho. Isso é a trajetória nossa. Então, a Ilha vir ao mundo agora é a Ilha começar a atravessar essa roça de milho que está aí plantada e que não foi ela que plantou. E que os frutos já estão, bom, já tem milho verde no ponto de pegar as espigas, né? Assar, cozer as espigas, fazer amônia, etc. Né? Então, essa é a nossa vida. Atravessar, só que tem um detalhe, é abrindo caminhos. Abrindo caminhos. Não é passando pelo caminho que nem por fora, nem por um caminho que já está aberto, mas passar bem no meio dessa roça, abrindo caminho. Então, Fabiana, o que você acha dessa minha ideia maluca? Não, poxa, achei fantástico. Eu no primeiro momento, quando eu li, também fiquei pensando, né, como que eu poderia trazer essa mensagem, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia e para mim, né, em especial. E achei bem interessante, né, o que a senhora falou em relação ao nosso caminho, porque acho que a vida da gente é um pouco isso, assim, né, é uma grande oportunidade que nós temos, né, a cada dia, diante de tudo que nos acontece, a gente tem imensas oportunidades nesse caminho, né. E uma coisa que o texto me fez pensar, e o que a senhora falou também, né, foi que quando a gente abre caminhos, arranca as espigas, ali ele deu o exemplo, eu fiquei pensando nesse arrancar as espigas como sendo também as coisas que eu posso melhorar em mim, né, na minha conduta, no meu dia a dia, para que eu possa aprender melhor, para que essas dificuldades sejam menos doloridas, menos sofridas, né. E eu fiquei pensando um pouco nisso, né? E como também o sentimento que eu tive foi um sentimento de esperança, de alguém que diz assim, vamos lá, vamos em frente, vamos caminhar, né? É uma mensagem que traz uma firmeza também, uma força, né, para a vida da gente. Tipo, vamos fazer o nosso papel. A gente tem esse papel de abrir, de desbastar, né? E começando pela gente, né? A gente às vezes está olhando muito para o lado, né?
às vezes na crítica ao outro, por exemplo, às outras pessoas, ou da nossa família, ou do nosso trabalho, né? A gente às vezes fica focado nisso e esquece a gente, né? Que é o caminho, você que vai caminhar o seu próprio caminho, né? É o seu passo. Essa travessia eu tenho que fazer, não é? Ninguém pode fazer por Exato. mim, nem eu posso fazer por ninguém. Sim. Wagner, você já atravessou uma roça de milho alguma vez na vida? Assim, os milhos todos verdinhos, assim, aquelas bonecas com aqueles cabelos vermelhos e tal, e você entrando ali naquele milharal, você já Eu acho que desde o momento que a gente encarna, nós estamos enfrentando esses problemas. É evidente que tudo no seu momento certo, na quantidade, na exigência correta, mas nós estamos aqui realmente para cumprir o nosso papel no enfrentamento do que faz a gente cada vez mais se aproximar de Deus. Eu creio que nos foi dada uma oportunidade, mais uma vez, essa encarnação que foi dada em particular, que eu acabei de fazer para mim, de enfrentar problemas, que é essa opção que a gente tem de abrir caminho, em busca de uma melhora contínua, e cada vez mais buscando se aproximar de Deus. Para isso, é importante demais esses encontros que estão acontecendo, a humanidade passar a pensar diferente, entendeu? E nós temos uma participação muito importante nisso. Acho que cada um de nós tem um papel a cumprir, e nós temos, e cada vez mais mesmo, a gente vai ter que desbravar. Nós somos muito acostumados a se contentar com pouco. Na verdade, o que Deus espera de nós é muito. Eu me lembro de uma coisa interessante que aconteceu na minha infância, que quem nasce no interior e há algum tempo atrás, caminhava bastante a pé para ir para a aula. Hoje já tem o ônibus escolar no lugar, mas lá no Cafundó, no Piauí, tem o ônibus escolar que leva as crianças para a aula. Mas antes não tinha, a gente ia a pé. E eu me lembro que eu estava indo para a aula e a gente conhecia lá de um senhor chamado Antônio, que ele tinha umas vacas bravas. E então a gente tomava muito cuidado da gente não encontrar com elas. E às vezes elas estavam soltas. Ele tomava cuidado para que elas não se soltassem, mas às vezes acontecia. Então eu estava indo para a aula de manhã e eu avistei de longe a vaca que era brava. Então ela já olhou para mim assim, com que diz de pé. E aí eu corri, né? E a opção foi sair do caminho que a gente ia para a aula e entrar no milharal. Então eu entrei na roça de milho e foi uma experiência interessante, porque eu ainda era criança, então as hastes do milho eram mais altas do que eu. Eu vi um mundo verde à minha frente, né? E eu fazia assim para caminhar, afastando aqueles pés de milho, e aquilo dava coceira, riscava os braços da gente, coceira, e já o milho já não me parecia assim tão gostoso, tão bom, por causa daquela experiência que eu estava vivendo, e medo, né? O coração para sair. Então aquilo começou a ficar sem fim, uma coisa sem fim. Mas era um sentimento interessante, porque eu gosto muito do milho, gosto do milho verde, né? Eu gosto. Mas naquele momento, aquela quantidade de milho e aquele caminho que eu estava fazendo no milharal, me meteu medo, que já vim com medo por causa do perigo aqui. E ali as coisas já não me pareciam assim tão belas, né? Então parecia uma coisa sem fim, como se aquele milharal não terminasse nunca para eu chegar do outro lado. E acho que o fato de não ter um caminho feito é que causa aquele sentimento de pouca segurança, pelo menos, não é? Que ali o milharal foi a salvação. Atravessar aquilo ali não foi a opção que eu tive, não é? Então foi para me tirar de uma situação de perigo.
E foi uma decisão que eu tive que tomar rapidamente. Mas o fato de não ter o caminho pronto é que causou a insegurança, entende? Porque não era um problema. Eu não pensei em entrar no milharal para enfrentar um problema. Eu pensei em entrar no milharal para salvar a minha vida, para não me machucar, para ter a oportunidade de me safar de um problema. E, a princípio, me pareceu a solução melhor. Mas o fato de que aquilo tudo parecia me sufocar, parecia muita novidade para mim, que me causou a insegurança. E é esse tipo de coisa que a gente quer conversar aqui, porque a existência na Terra, ela não é para a gente ter problema. Ela não é assim, você nasceu para ter problema. Não, isso não nasceu para ir atravessando um milharal. Agora, se não há um caminho feito, se a coisa começa a ficar desconhecida e você sente segurança, a insegurança é porque você está a caminho e está vendo a dificuldade do caminho. Mas entrar na existência humana é para ser salvo de algo, né? É para resolver algo, é para se desenvolver como ser humano, é para que a vida seja abundante, porque fora do milharal a vaca te pega. Entende? Então, às vezes a gente começa uma conversa sobre a existência humana e já começa a tender para a dor, a dificuldade, o problema. Não, eu creio que é como o milharal mesmo. Por isso, como eu vivi a experiência e tudo na minha vida me ajuda a ler o texto bíblico, quando eu vejo discípulos de Jesus atravessando o trigal, abrindo caminho, eu só vejo a minha experiência. Eu, criança, entrando no milharal, abrindo caminho. Eu não vejo nada além disso. E se eu comparo isso com a existência humana, com a jornada, né, da existência humana, atravessar uma roça, a primeira coisa que me vem à mente não é problema. A primeira coisa que me vem à mente é vivenciar a experiência de atravessar uma roça sem nunca ter atravessado a roça, assim, como se fosse uma experiência nova, a oportunidade de viver uma experiência nova. Não é uma oportunidade de ter problema, é uma oportunidade de vivenciar uma experiência nova. E quando nós vivenciamos essa experiência nova, nós temos insegurança, nós não temos a solução pronta, nós vamos ter que encontrar a solução. Até que nós encontremos a solução, nós vamos ficar muito preocupados, nós vamos ficar aflitos e tal, quer dizer, nós vamos ter problema. Mas não é esse o foco, certo? Esse não é o foco. O foco é viver essa experiência nova de atravessar a roça. Entende? Deu agora para... O que você acha? Exatamente, irmã. A senhora falou exatamente sobre o caminho, né? Desbravar esse caminho desconhecido, né? E tudo que vai de encontro ao desconhecido dá medo. Dificilmente a gente encara assim o desconhecido sem ter pelo menos a insegurança que a senhora comentou, né? Mas uma parte que eu achei interessante, que ali no texto diz que os discípulos foram abrindo o caminho. E como é bom quando tem mais alguém junto, né? Como é bom quando tem um grupo, quando a gente pode ir junto com alguém. Como é bom ir desbravando esses caminhos, né? Porque adentrar o caminho desconhecido implica em encontrar bichos peçonhentos, não só as vacas, mas as cobras, enfim, né? Nesse sentido físico que a gente fala, né? E nem sempre a gente tem as ferramentas necessárias para isso, né? Um facão, uma arma, alguma coisa para ir, né? Então, a gente colocando isso no outro sentido, a gente se pergunta, o que eu tenho para seguir em frente? Como eu posso seguir?
quem está comigo nessa? Né? Quem está junto desbravando. Quem está junto comigo? Eu posso contar com o meu marido, eu posso contar com os meus filhos, com os meus amigos, né? na minha religião, na minha crença. Eu posso contar com essas pessoas? Então se eu posso contar, vai ser mais fácil o trajeto. Agora, quando a gente se vê sozinho mesmo, aí sim tem mais medo ainda. O pânico toma conta. E muitas vezes o pânico paralisa. E aí você é obrigado a parar. Né? E quando a gente para, aí que o perigo vem. Porque aí o perigo vem. Aí o perigo vem. Tem que atravessar até o final. Tem que atravessar. Porque a ideia da luz, do estar bem, da felicidade, está lá no final, atravessar. Né? Seja para atravessar, não é para a gente viver o resto da vida. Eu tenho que atravessar de alguma forma. Né? Não tenho como ficar. Se eu ficar, como é que eu vou chegar até lá? E muitas vezes o grupo, os amigos, a família também dão aquela força. Vamos, levanta, vamos embora, né? Mas entra de novo a questão. Se eu não quero, se o meu medo é tão paralisante, mesmo com as pessoas em volta, se eu não quero, eu fico ali. Eu me prostro. Né? Aí a noite te pega, né? Você fica mais vem a noite, vem o frio e vem o medo constante. Vem os sons da noite. Sim, né? tudo é motivo. Até onde não tem perigo, a gente vê. Vai ver perigo. Não vamos ficar bem assustados. Mas a ideia é essa, é atravessar para achar lá, para chegar até o outro lado. Que a gente acredita, que bom. Que bom. Consegui. Venci. É verdade. Essa é a ideia mesmo. Essa é a ideia. É o sentimento que passa, né? Aí, Ismael, você foi assim daquele tipo de pessoa que quando estava desbravando, você ia à frente limpando o terreno para os outros que vinham mais atrás, ou você era daqueles caras que em grupo ficava mais para trás para deixar o deixa eles irem na frente. Deixa eles irem na frente. O que você acha? Você essa coisa de desbravar, de começar coisa nova, você é mais de estar à frente e de desbravando e pegando logo a situação de cara, assim, ou era de ficar mais esperando que outros começassem para você continuar? Eu gosto de tomar frente, né? Mas antes eu vou voltar um pouco na história, no meu tempo também. A senhora falou do milharal, eu já atravessei o milharal também. E a melancia, eu lembro uma vez que a gente estava com muita sede, né? E a gente não queria pegar a melancia sem autorização. Mas eu falei, não tinha água, vamos pegar uma melancia, né? Só que lá no campo, né, ela recebe o calor do sol, estava muito quente. E a gente chupou aquela melancia quente, né? Mas era o que tinha na adversidade ali, né? Porque quando se planta o milho, também se planta plantas rasteiras, né? Por isso que eu perguntei, não tinha melancia não. Quando você está ali no milho, realmente você é tocado pelas folhas, vem coceira, e a gente tem que estar muito atento nesse local. Tinha muita cascavel, como você falou. Mas aí eu fiquei imaginando, né, dentro do que a senhora falou, a gente não enxerga adiante. Né? Você está indo com um senso de direção. A gente tem que saber para onde vai, para onde a gente quer ir, né? Para não se deixar desviar do caminho. Por mais que esteja obstruído, a gente ter esse senso, entrar na sintonia e caminhar. E a gente fala assim, aqui está muito difícil. Por que Deus me pôs no milharal? Por que não me pôs em outro lugar, né? Aí eu vislumbrei uma situação de Deus nos colocar, então, numa plantação de abacaxi. Né? A gente passar no meio daqueles espinhos, né? E colher o abacaxi. Isso tudo a gente imaginando aqui lá naquele tempo que se usava as mãos, porque hoje é tudo com máquina praticamente, né?
Mas assim, respondendo a pergunta, eu gosto de puxar, vamos dizer assim, né? de desbravar e tentar pegar uma sintonia boa, e às vezes até eu me torno um pouco impertinente, porque a gente às vezes tem que ter pulso firme, né? Vamos lá, pessoal, vamos lá. E comete erro também, e às vezes tem que voltar atrás e reconhecer que errou, né? Ter humildade, né, de reconhecer. Mas o que me bate forte é que a gente tem que saber para onde vai. Tem que saber o que a gente quer da vida. Né? Quando Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, independente se está no milharal, se está na plantação de abacaxi, no trigal, né? A gente tem que saber para onde quer ir. E se aquilo que a gente está fazendo está realmente conectado com o alto. Porque às vezes a gente está ali só satisfazendo a nós mesmos, a nossa vaidade, o nosso orgulho. E no final vai ter aquela satisfação momentânea, mas depois vai ver que está desconectado com o principal. Então, quando se fala em desbravar, embora seja um desbravamento, você está numa situação de você ter que tomar iniciativa, a gente tem que saber se está na direção certa e entender que não estamos sós. Embora às vezes desacompanhado de irmãos encarnados, a gente está sempre acompanhado pelo nosso anjo de guarda, pela equipe espiritual que nos dirige. E aquele caminho ele tem que ser aberto corretamente, porque outros virão. Se a gente abrir um caminho errado, a gente vai levar os outros para o caminho errado. Então é uma responsabilidade muito grande e a gente tem que ter essa conexão para que o caminho seja correto. No texto aparecem os fariseus que evitam tanto de atravessar, né, quanto de colher alguma espiga. Depois a gente volta para essa questão de colher espiga. Mas são pessoas que, por algum motivo, o deles era o sábado, respeito ao sábado. Mas se torna, porque o sábado, você pode fazer qualquer coisa no sábado que seja para salvar vidas. Se tiver que atravessar um lugar para salvar a vida, você pode. Se tiver que andar para salvar a sua própria vida, para não ser colhido pela noite, porque vai passar por um risco, pode. Então, mas eles não arriscavam. Então, são aqueles que não arriscam. Eles ficam parados, porque como atravessar uma situação nova, desconhecida, não está no meu controle, eu prefiro não viver. Eu me nego a ter essa experiência, porque essa experiência é nova, eu nego essa experiência e eu critico quem vivencia essa experiência. Eu até tento impedir quem está nessa novidade, porque é muito arriscado, a vida é arriscada. Então, pode ser em nome do sábado, pode ser em nome da estabilidade da minha família, pode ser em nome de eu não vou colocar o meu emprego em risco, a minha imagem em risco, o que quer que seja, né? Mas há pessoas que elas simplesmente elas se negam a vivenciar algumas experiências. O que você acha? Nossa, achei interessantíssimo o que a senhora falou. Porque às vezes a gente resiste, né, à novidade e muitas vezes, como foi comentado, tem que tomar cuidado para não criticar os outros que estão buscando, né? Porque acho que todo mundo está numa busca, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo, né, quer isso para si e para aqueles que gostam, né? Deveria ampliar um pouquinho mais, né? Porque deveria ser para todo mundo. Mas o fato é que eu acho que sair da zona de conforto em qualquer situação é difícil. Eu acho que é difícil. Mas não é, né? É difícil porque a gente está preso
em algumas amarras das nossas crenças, dos nossos medos, da insegurança do que é novo. Porque o que é novo pode ser maravilhoso, mas eu não sei, né? Por enquanto, eu não sei. E a senhora falando, eu lembrei de um momento meu, eu estava com um grupo de amigos, a gente passou umas férias, né, numa montanha, lá em Garopaba. E aí, a gente ia cedinho, nós íamos fazer uma caminhada para assistir o nascer do sol numa outra montanha. E nós fomos naquela caminhada, tinha que levar era escuro, porque era de madrugada, então eu tinha que levar lanterna, tudo. E eu fui ficando para trás, eu não tinha o mesmo preparo físico dos outros, né? Então todo mundo foi indo. E eu fui ficando meio para trás, eu tinha uma amiga comigo. Aí eu falei para ela, não, você pode ir, eu vou, só que eu vou mais lentamente, porque eu não estou dando conta de acompanhar o ritmo do pessoal. Aí o pessoal foi se distanciando e a gente foi ficando, de repente, estávamos nós duas naquele breu, assim, totalmente escuro. E eu falei para ela, pode ir, né? Porque eu estava incomodada, né, dela ficar para trás junto comigo ali, né? Aí ela, você tem certeza? Eu falei, tenho, eu vou. Eu tô vendo aqui o trilhinho, tinha um trilheiro assim, né? Eu vou, só que eu vou chegar depois. Aí até que ela foi. E eu fui indo, olhando para ela, só que ela foi se distanciando. Aí chegou um ponto que tinha uma pedra enorme. Eu parei naquela pedra e sentei ali um pouco e pensei assim, gente, eu tô muito cansada, eu não vou conseguir, sabe? E eu já não via mais ela foi indo, eu via só a lanterninha dela lá na frente. Aí eu lembro que eu pensei, falei, não acredito, eu não vou conseguir chegar lá, né? Eu olhava para um lado escuro, para o outro lado escuro, para frente, tudo escuro. Aí eu lembro que eu parei assim e fiquei conversando com Deus, digamos assim, né? Com Jesus, assim, que eu tenho feito esse exercício de trazer Jesus mais perto, né? E eu falava, gente, eu já passei por tanta coisa, né, Jesus, na minha vida, assim, que para mim foi difícil, outros podem até achar que não, mas para mim foi. E eu tinha uma força, vinha alguma coisa de algum lugar, não é possível que agora eu não vou conseguir, eu tenho certeza que o Senhor está aqui comigo. Falei, então vamos fazer, então o Senhor me leva, porque eu não vou conseguir, vamos junto, né? Aí eu levantei e fui andando, assim, ofegante, porque eu não tinha esse preparo. Realmente as pessoas eram pessoas que já caminhavam, faziam trilha, e eu fui lá me arriscando, digamos assim. Quando eu consegui chegar, eu achei interessante, uma pessoa filmando, né, tudo o trajeto. E quando eu consegui chegar, atrasadíssima, eu estava com uma mistura de vergonha e ao mesmo tempo, né, alegre e meio sem graça, assim. E quando eu cheguei, todo mundo levantou e bateu palma para mim, e foi aquela coisa, que legal que você está aqui. A gente sentou e o sol nasceu. Foi uma experiência muito bonita, assim, muito linda. Eu me emocionei bastante, até chorei na ocasião. E aquilo eu trouxe comigo. Eu falei assim, olha, então, né, nós somos capazes até de coisas que a gente nem imagina que vai conseguir. Mas nós não estamos sozinhos, né? E quando a gente se apega no incentivo dos outros e também em algo muito maior, que eu acredito é Jesus na vida da gente, eu acho que a gente é capaz de coisas que nem imaginava, né? Então, mesmo sem ter muita certeza, mesmo sem saber, vamos assim mesmo, né? No que a gente puder, né? E a gente vai cada vez podendo mais, não do que o outro, mas do que nós mesmos. Superam os próprios limites. Nós mesmos. Wagner, e essa coisa da zona de conforto, como é essa coisa, o que você acha? Que podemos encontrar um equilíbrio entre arriscar e não arriscar, porque às vezes quando a gente arrisca, pode também ser uma coisa irresponsável, arriscar vai levar outros, como não é, o Ismael falou, a gente pode abrir um caminho que outros vão, né, seguir e dar no lugar errado. Às vezes algumas pessoas até têm muito discernimento, dizer, não, é melhor não arriscar isso, mas e quando a pessoa não arrisca nunca e a gente pode chamar de vida verdadeiramente humana, uma vida que não se arrisca, que não trilha um espaço escuro ou uma roça de milho, pode chamar humano uma vida dessa? Não, na minha interpretação não. É evidente que a gente tem que desconsiderar o fato de você, talvez movido por uma necessidade premente, um fato absolutamente
anormal que aconteça, você acaba até agindo de uma forma imprudente. Certo. Mas no ritmo normal da vida humana, eu acho que a vida é movida por desafios. Não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso. Para mim fica muito difícil eu fazer a interpretação de um texto como o de hoje, procurando me levar para o caso que a senhora fez e o Ismael fez, com experiência vivida no campo, né? Porque eu sempre estive amarrado dentro da cidade. Mas ela fez a experiência, né? Mas não significa dizer que dentro da cidade a gente não tem esses problemas para se enfrentar. Entendeu? Então, eu sempre tive problema para enfrentar. E sou muito grato a Deus de ter permitido que eu enfrentasse. É bem verdade que em determinados momentos a gente tromba uma parede, mas faz parte da vida. Até para você aprender que por ali você não vai conseguir passar. Mas o importante que eu vejo é você pegar e fazer uma reflexão antes, né, dentro do acontecimento normal, ver até onde isso é importante para você, para a sua vida, e que isso não traga prejuízo para ninguém. Não adianta nada eu resolver um problema particular meu e quem vem depois de mim não usufruir de nada. Sim. Eu acho que a vida é um eterno dar para poder receber. Ninguém consegue só recebe, só receber e... Não é assim. A vida não é essa. Não é de forma nenhuma. Nós estamos aqui, nós todos estamos aprendendo. Sim. É verdade. E se eu ficar sozinho fazendo a interpretação do Evangelho, eu sozinho, eu só vou ter a minha visão. E quem disse que a minha visão é a correta? Sim. Então a gente tem que realmente refletir muito em conjunto, né? Mas o princípio é o quê? Que ninguém vive sozinho. Ninguém vive. A gente não nasceu sozinho. E desafio é o tempo todo. Mas eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. É desafio na vida profissional, na convivência familiar, né? com pessoas que você nunca imaginou que vai te trazer não é prejuízo, mas trazer um sabor. E você tem que resolver. Tem que resolver. É a máxima nossa, né? Nós estamos no lugar certo, no momento certo, convivendo com as pessoas certas para crescer. E esse crescimento é um crescimento espiritual, para se aproximar do Pai. A gente usufrui, eles... É arriscado, tem a cascavel, tem a possibilidade de se perder. Mas a gente usufrui a espigas. Ele folhou a melancia para matar a sede, apesar da melancia estar quente. E eles colheram espigas. E talvez até observando aquilo que uma pessoa achou que era correto e não foi correto, também é uma espiga. É uma espiga. Também é uma espiga. Você vê falar, não vou fazer aquilo que aquilo não deu certo. Exatamente. A nossa vida, no nosso entorno, eu vejo assim, tem um plantio imenso de tudo. De coisas boas e de coisas não tão boas e outras maléficas demais. E a gente vai colher o que a gente quer. E vai desbravar, vai seguir o nosso caminho, fazer a nossa trilha da melhor forma possível. Porque no mínimo teus filhos vêm atrás. Ou que não tenho filho, sou solteiro. Não, mas alguém está te observando. Alguém está te observando. E esse alguém vai querer resolver trilhar o mesmo caminho. Tem que estar preparado para isso. Não tenho dúvida. Acho interessante que esse texto bíblico, que a gente, no nosso momento atual, de cidadãos urbanos, tecnologia, cidades grandes, ele nos parece estranho, mas esse texto é tão fundamental que ele é um dos poucos textos que estão nos 3 evangelhos, com algumas pinceladas diferentes. Tem um dos evangelhos, não estou lembrado qual, mas acho que é Lucas, que fala que enfatiza que eles colheram as espigas com as próprias mãos. Vai dizer assim, eles não tinham a ferramenta, mas mesmo sem a ferramenta, porque existe uma foice dobradinha que eles usavam para tirar as espigas de trigo, ele não foi com ferramentas, mesmo não tendo as ferramentas. Eles atravessaram, colheram as espigas necessárias para suprir a fome na hora. E aquilo que eu acrescento aí, se só me permitir, aquilo que a senhora disse que lá no texto está aqui, chegar numa cidade, paz, tudo,
é o que a gente objetiva lá no final da nossa vida, né? Que beleza, nos momentos finais da nossa vida, a gente poder falar, caramba, eu trilhei um caminho que me trouxe até aqui e agora eu estou em paz. Eu conheço um cara que escreveu exatamente isso na Bíblia, chama-se Paulo, ele disse corri a boa corrida, Mas é verdade. e completei a minha corrida, ele chama de corrida, porque ele era muito agitado, não vai falar caminhar, né? Então ele é como a Lenita. A Lenita corre, a gente caminha na beira da praia bem devagar, né? Isso, mas vai. Vai. A Lenita corre 10 quilômetros, né? E Paulo é muito agitado para dizer que eu caminhei. Ele disse, eu corri, cheguei ao final da corrida e guardei a fé e foi ótimo correr até aqui. Valeu a pena. Valeu a pena correr até aqui, né? Então, o objetivo é esse, né? Quer dizer, e a gente usufruir dessa situação aquilo que está destinado a usufruir. Ela usufruiu de um excelente nascer do sol, né? Ele matou a sede, eu cheguei do outro lado lá sem a vaca me pegar. Eles conseguiram colher algumas espigas, mesmo sem as ferramentas, eles conseguiram matar a fome, né? Estavam com fome. A gente usufrui dessa travessia aquilo que a gente precisa usufruir. A gente faz algum esforço, tem alguma insegurança, mas a gente usufrui. Então tem algumas pessoas que se negam a ter algumas experiências e elas não sabem que elas estão renunciando não só a um perigo, a um risco, mas elas estão renunciando a usufruir de algo, de fazer uma experiência. Eu conheci uma pessoa que eu conversei sobre um trabalho que a gente ia fazer lá onde a gente mora. E um dia ela chegou para mim com um envelope e tinha dinheiro dentro do envelope. Eu falei, mas o que era? Ela disse, olha, isso aqui é porque eu não vou. Falei, eu não vou para o que você está convidando. Eu não vou, não tenho condições eu não vou arriscar a minha vida nisso que você está propondo. Está aqui o dinheiro. Eu falei, não, mas não é questão de dinheiro. É questão de juntos nós fazermos uma presença. E tem mais. Eu jamais levaria as pessoas para fazer um trabalho social que nesse lugar, nessa situação, as pessoas corressem risco de morte. Então, você está num pânico desnecessário. Nós já fomos várias vezes. Nós temos que ter um mínimo de segurança para estarmos fazendo esse trabalho. Jamais eu chamaria você para fazer conosco, com várias pessoas, uma atividade que você fosse lá e não voltasse. Você baleada lá no lugar. Então, o que eu quero que você saiba é que eu não colocaria a sua vida em risco, nem a de ninguém. Mas eu não posso, eu não tenho coragem, eu não vou. Então, certas coisas não são resolvidas assim. Que as pessoas elas não precisam só que chegue pelos correios, por uma transportadora, uns alimentos, elas precisam de alguém que olhe no olho, de acolhimento. Você tem que ir lá. E você dizer assim, eu estou aqui com você, eu estou bem aqui nessa situação. Vou te ouvir, né? Vou te ouvir, estou te vendo, estou aqui, aqui estou eu. Tá? Então, e foi ótimo. Então, eu sempre pensava, fulana não quis correr risco, mas não viveu essa alegria, essa satisfação, essa coisa de estarmos aqui juntos. E foi maravilhoso todo dia, mas foi bom quando é que a gente vai de novo. A pessoa não se arrisca, e não se arrisca assim em diversas coisas, na profissão, não se arrisca numa viagem, não se arrisca. Tem gente que diz assim, Deus me livre, eu jamais faria o que você faz, tem que andar de avião. Eu disse, para mim, avião E se o avião cair, se cair, caiu. Se cair, caiu. Eu disse, não vai nem dar tempo de eu saber que o avião caiu. Então, quando souber que o avião caiu, ele já caiu. Então, as pessoas, e as pessoas também me perguntam uma coisa interessante,
eu já vou dar a palavra para vocês, se eu não tenho medo de que a Igreja Católica ou alguém do catolicismo não goste do trabalho interreligioso que eu faço. Eu disse assim, mas eu nem penso nisso. Eu nem, você não está correndo um risco muito grande? Eu não estou sabendo que estou correndo risco, né? Então, e uma vez eu me lembro que eu respondi assim, olha, eu sinto que eu tenho que fazer um trabalho, que sou eu. Esse diálogo interreligioso, é para mim, então, não importa o que os outros estão fazendo, eu tenho que ver comigo. E enquanto o trabalho não estiver pronto, Não pode parar. ele não para. Se um dia qualquer pessoa, qualquer situação, acontecimento me impedir de continuar, é porque o trabalho já acabou. Com certeza. Olha, eu estou atravessando esse milharal. Na hora que eu não tiver mais milharal para atravessar, é porque eu já cheguei no ponto que eu tinha que chegar. Eu já terminei. Né? Eu já caminhei aquilo tudo, eu já colhi os espíritos que eu tive que colher, eu já tive que tomar cuidado com a cascavel, eu já tive que tomar cuidado para não me cortar meus braços, eu já me guiei pela luz do sol, pelas sombras, a gente seguia pela luz, pelas sombras, para saber para onde está indo. Não é? A gente seguia por um facho da lanterna, por um caminho que você está vendo, tem um caminhozinho aqui, é por aqui. E a gente vai vivendo essas experiências sem rejeitar, sem renunciar os riscos, porque quando eu paro por causa do que eu não quero me arriscar, e é por isso que Jesus dizia que se o grão de trigo não morrer, né, se a pessoa não vai se tornar um pão, né? Então se a pessoa que tem dá muita ênfase a essa vida, que está levando essa vida material, se apegar demais a essa, como vivenciar uma vida eterna se apega a isso? Tudo aquilo que não vai levar, né? Não vai levar, né? Então agora deixa a palavra com vocês, porque também está falando demais. O que você acha de tudo isso, Luciene? Realmente, o correr riscos, a gente está correndo a partir do momento que já sai de casa. Você abriu o portão ali, mesmo inconsciente, né? Mesmo que não dependa de você, você já está correndo riscos, né? Mas, como o Wagner disse, muitas vezes, é claro que a gente não vai adentrar em algo que vai nos trazer malefícios, pelo menos a gente procura não fazer. Mas sempre lembrando que atrás da gente tem sempre alguém nos observando, né? Que muitas vezes podemos ser exemplos para muitas pessoas. Então, alguns dizem, se ela foi, se ela fez, é porque deve ser bom, deve dar certo. Tem muito disso. Né? É a multidão de testemunhas, não é? Então, deve dar certo. E a gente corre riscos, quem já passou também, como a Lenita, quem já passou como eu, a síndrome do pânico, a gente também tem que enfrentar o pânico após a cura. Sim. Porque ficam sequelas, né? Ficam alguns flashes, fica alguma coisa. Então a gente corre riscos, como pegar o avião, que o que antes era tão normal, depois da síndrome do pânico já não é mais tão normal. Então a gente fala, vou enfrentar o medo, vou enfrentar esse risco. Eu tenho que ir, não com medo do avião cair, mas são fobias, né? E a gente tem que ir atrás disso aí, se é isso que a gente quer. Né? Mas correr riscos a gente está a todo momento, eu acredito nisso, né? E principalmente a vida nossa é essa. Porque quando a gente chega do lado de lá, que vê que pronto, acabou tudo, já não tem mais nada, acho que é a hora que a gente já está partindo. Né? Pronto, acabou. Será que é tudo assim, tudo tão iluminado, tudo... Agora já é hora de eu partir, a linha já está pronta. Já passei por desafios, passei por isso, passei por aquilo, então a hora que acaba, eu acho que quando chega no final do milharal, então a malinha está pronta já para seguir o outro lado da vida. Porque a vida toda eu acho que é isso, a gente estar ali. Nem sempre a gente consegue, mas tem que insistir, tem que persistir. E Jesus acima de tudo, porque a prece é fundamental. Como disse a Fabíola, quando ela sentou na pedra e falou, Jesus, vem comigo. Isso é fundamental, esse vem comigo.
Porque se sentir sozinho, achar que vai conseguir sozinho, não consegue. Seja com a ajuda física de quem está perto da gente ou ajuda espiritual. Estar com Jesus é fundamental para que a gente consiga, e é como você disse, né, no outro texto, que Jesus, ele não dá a solução, ele está ali do lado, ele fala, estou com você, vamos embora, corra, Luiz, eu estou ao seu lado, eu te dou essa coragem, né, essa força. Muitas vezes, quando a gente para, alguém fala, falta de fé, né, cuidado, isso aí é falta de fé, mas não é a falta de fé. A gente até tem, mas às vezes é o medo, o pânico. E nós estamos numa sociedade em que as pessoas têm medo de tudo. Medo de tudo. Medo da violência, medo do assalto, medo de tudo. E as pessoas estão se fechando cada vez mais numa clausura, numa redoma, com medo. Se você está dirigindo, você tem medo que vai encontrar na esquina. Né? Medo de parar no sinal, medo de tudo. Então as pessoas estão ficando paralisadas por causa dos grandes riscos que elas estão achando. Viver está muito arriscado. Viver está arriscado, é um risco. Eu digo assim, as pessoas dizem, você não está com medo? Eu digo, não tenho medo, porque eu vivo, e viver é uma coisa arriscada. Na hora que a gente começa a viver, a gente está correndo um risco terrível. O risco de viver. Não é nem de morrer, é o risco de viver, de passar por diversas coisas que a gente não quer passar, por diversas experiências de dores, de problemas, de tudo, que a gente não quer, a gente só quer ser feliz. Então, viver é muito arriscado, morrer não é problema, mas viver é um negócio complicado, é arriscado. Então, as pessoas estão, em nome de medo de se arriscar, elas estão deixando de viver, porque viver está arriscado. Vamos fechando, né, Ismael? O tempo, esse nosso cronômetro é terrível. O que me ocorre pensando na eternidade da vida, né, voltando no tempo, a gente lá no plano espiritual, e aí alguém fala assim, olha, agora você vai lá desbravar, passar 40 anos no deserto, tirar lá os hebreus do cativeiro, para buscar a terra prometida. Depois mais à frente falar assim, olha, você vai lá, você vai entrar no circo romano, aí vai vir um leão, aí o leão vai olhar para você e tal, você vai passar por um sacrifício, ou então você vai para as fogueiras, e ao longo da história do cristianismo, quantos desbravadores não vieram e deixaram o exemplo de renúncia de si mesmo para mostrar o caminho para a gente. E hoje, o que se espera de nós é que a gente desbrave intimamente as nossas tendências materialistas, combata o orgulho, combata o egoísmo, a vaidade, pense no outro, abre esse caminho de dar o exemplo, de estar pensando no próximo, de estar ajudando o próximo, de sair daquela zona de conforto, não, está tudo bem, tem ar-condicionado aqui está a mesa posta, né? Mas e o outro lá? Porque você não pega, vai lá, tem alguém que está agora precisando de alguma coisa, deixa um pouco esse seu conforto aí, compartilha todo esse benefício que recebeu. Hoje a gente não precisa ir para a fogueira, não precisa ir para o leão, não precisa viver no deserto, pode pegar avião, não precisa dar pé. Tem todas as facilidades que nos são proporcionadas pelo avanço da tecnologia. A comunicação hoje trafega de uma forma muito rápida e fácil. E aqui está um exemplo nesse encontro, né? Então faz a gente pensar nesse milharal de uma forma mais abrangente da vida eterna. A vida realmente é arriscada, mas ela é eterna. Nós não vamos passar por momentos de delícias aqui na terra. Quando Jesus anunciou para os apóstolos que ele estava indo, ele disse, aquele que quiser ir ao Pai, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga os meus passos. Ele falou, é fácil.
vamos seguir Jesus, né? Achando que vai ser uma delícia, a gente tem que renunciar a si mesmo e seguir os passos dele, ir ao encontro daquele que está necessitando. Com certeza, essa mensagem aqui vai tocar o coração de alguém, vai abrir um caminho na vida de alguém, vai mostrar um caminho que Jesus abriu. Nós estamos só dando procedimento e às vezes a gente quer se encher de vaidade, de se O fariseu apropriar. está criticando de fora, né? Vive ainda fica. A gente quer se apropriar às vezes de uma coisa que não é nossa, porque nós somos, no final das contas, dirigidos de uma forma sutil, mas Jesus também disse que em alguns momentos ele nos deixa tomar as decisões, fazer uso do livre-arbítrio, para a gente poder falar que realmente fez aquilo. Mas na grande parte do tempo a gente está sendo conduzido. Em relação aos fariseus também, ele falou que, em uma determinada passagem, não me lembro bem, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz o outro, os dois caem no fosso. Então, que a gente abra os nossos olhos, que tenhamos olhos de ver essa realidade da vida eterna, da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio, da gente poder fazer as escolhas corretas. E se Deus nos colocar para abrir caminhos, que a gente primeiro se prepare adequadamente para saber a direção. Situação, né? Você diz preparo físico. Preparo físico. Se organize, porque é uma grande responsabilidade a gente conduzir almas, conduzir pessoas, e nós vamos ser cobrados por isso na nossa consciência. É assim com nossos filhos, com as pessoas do nosso convívio. Quando algo acontece, a gente fala, puxa, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Mas tudo isso é experiência. Tudo que a gente vem a fazer tem um risco mesmo. Por mais que a gente se prepare, se planeje, se organize, entre em sintonia pela oração, oração é fundamental, ainda assim, um ou outro desvio pode acontecer. E se acontecer, que seja uma experiência para a gente corrigir caminho e não para estacionar e falar, não vou fazer agora, vou ficar aqui no meu conforto, não vou correr mais risco, vai perder oportunidades. A vida é de oportunidades. Aquele que arrisca um pouco, aproveita, aprende, erra também, mas aprende e acerta muito mais. A Terra é uma escola. Nós estamos aqui enquanto tem aí 20 bilhões de espíritos esperando a oportunidade de vir. Então nós temos que aproveitar a chance, porque a gente não sabe quando vai voltar. E essa interação, essa integração entre as religiões, né? A mensagem do Papa Francisco de integrar as religiões e ele mesmo provocando isso para que cada vez mais a gente se una num propósito comum, nesse desbravamento desse terreno íntimo nosso, de não querer ser dono da verdade. Nós somos trabalhadores de Jesus, todos nós. E a gente tem que estar unido, de mãos dadas, com um objetivo comum, na direção correta. Muito obrigado. Nada, obrigada para vocês. É isso aí, pessoal. Nossa conversa continua com os comentários que você vai fazer aí na página. Obrigado por tudo e até outro vídeo. Tchauzinho.